E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes. E na aula de hoje nós vamos aprender a diferença entre perfis de cores. É uma aula um pouquinho difícil de ensinar porque tem muita variação no que pode ser dito aqui, principalmente porque as cores nunca permanecem como estão. Se eu posso repassar uma coisa para vocês sempre irá mudar o padrão de cores. Então não se surpreenda se essa aula ficar ultrapassada depois de um certo tempo. Mas o que é perfil de cores, Marciano? Bom, na hora que você vai determinar uma cor no seu site, no seu vídeo ou no impresso que você vai fazer, essa cor nunca é ela mesma. Por exemplo, eu vou colocar um laranja, ele é simplesmente laranja. Não, ele é uma composição de algumas cores referentes ao padrão, à paleta que você está usando. Por exemplo, quando você for montar o seu arquivo para um website ou para um vídeo, você vai utilizar o padrão RGB, que é formado por três cores: o Red, o Green e o Blue. Você pode ter percebido que a abreviação deles é justamente as cores que eles usam. Portanto, o RGB é formado por essas três cores. E as outras cores, tudo que você fizer por aí diante, vai ser uma variação de uma porcentagem de cada uma dessas três cores, ou da ausência delas. Isso é o que forma a nossa cor em RGB. Com o CMYK é a mesma coisa. A diferença é que o CMYK só funciona para impressos. A sigla dele é formada pelas quatro cores que eles compõem: o ciano, magenta, yellow e black. Eu não sei porque o black, o preto, recebe o K como abreviação, mas é assim, é o preto. O magenta é o vermelho, só que nós não podemos determinar assim porque ele é uma composição de 100% de magenta, que é aproximado do rosa. Mas nós não podemos chamar de rosa porque rosa não tem 100% de magenta. Entendido isso, nós podemos levar em consideração que as duas cores são diferentes. A diferença principal entre o RGB e o CMYK é que o RGB tem as cores mais vibrantes. Isso no impresso é impossível, ou seja, o seu arquivo provavelmente vai ser alterado do que você está vendo. A mesma coisa acontece com o CMYK na web. Quando você vai converter o seu arquivo de CMYK para colocar numa página de web, se ele for realmente em CMYK, você acaba vendo as cores vibrantes onde não devia. Ou seja, é necessário tomar cuidado nesses dois arquivos, se for impresso em CMYK, se for web ou vídeo RGB. Dentro do padrão de cores do CMYK e do RGB, o branco é uma cor. Apesar de que isso para muitos é errado, é o que acontece. Dentro do seu arquivo de Corel, o branco é uma cor. Ela é a ausência do perfil de todas as outras cores, mas é uma cor. Você pode colorir com ela, ela tem preenchimento, ela tem propriedade. Ou seja, para fora, ao seu olho nu, o branco é a ausência de cor. Dentro do Corel, ele é uma cor com ausência de pigmentação. Eu vou dar o exemplo da diferença do CMYK para o RGB. Vocês estão vendo esses dois quadros laranjas. Eles são tecnicamente idênticos. A diferença deles é que um está em CMYK e o outro é RGB. Ou seja, é possível similar uma cor dentro do CMYK para o RGB e vice-versa. Como vocês podem ver aqui à direita, eu separei as duas paletas principais dos dois padrões de cor, o RGB e o CMYK. É possível selecionar essas paletas se você precisar trabalhar em qualquer um dos dois através do menu Janela, Paleta de cores e aí definir o seu padrão. Também há as outras paletas de cores como a de Pantone e os outros padrões, que são muito pouco usados e eu não recomendo. A paleta padrão, que sempre vem original no seu Corel, ela mantém as cores do CMYK mais as adicionais que você incluir. A paleta padrão de RGB e CMYK não pode incluir cor, sempre permanecerá a mesma quantidade de cores. Para você converter um arquivo de CMYK para RGB é bem fácil, você não precisa simular a cor ou tentar se adequar a ela. Basta que você selecione o objeto, como você pode ver, esse aqui está em CMYK e esse está em RGB. Você seleciona a cor, dando dois cliques, você vem em modelos e muda o padrão para qual você quiser. O Corel tentará assimilar essa cor o mais próximo possível da realidade, mas existem alguns casos em que ele não consegue, e para isso é necessário que você use um pouco da sua percepção. É isso aí, essa foi a nossa 11ª aula de CorelDRAW para iniciantes. Eu espero ter ajudado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Falou, um abraço!